Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o resultado aí, né, de Copa do Brasil, jogo de ida, Santos 0, Bahia 0, resultado na Vila. Resultado que, assim, não é de todo ruim, porém é preocupante. Preocupante por quê? Pelo que o Santos apresentou em campo, e não pelo resultado em si. Inclusive o resultado, estamos no lucro, muito lucro, cara. Porque o Bahia teve 3 ótimas chances no primeiro tempo, e se não fosse pelo nosso Papa João Paulo, nós estaríamos aí, talvez, tivéssemos tomado um 3-0. 3-0 não digo, mas pelo menos dois, que foram dois lances bem difíceis, assim, teve um chute muito forte. Deixa eu ver até de quem foi aqui, acho que foi do David Duarte, e depois um chute de fora da área do Cauli também, que foi bom, sabe? Aquele chute que o cara pega na veia para tentar bater um pouco mais alto, porque o João Paulo tava um pouco para frente, assim, com força, o João Paulo se estica inteiro e consegue defender. Então, assim, das 3 defesas, 2 foram bem difíceis. A do chute do Biel, inicialmente, não foi tão complicado, assim, foi complicado porque tinha gente na frente, mas não foi aquela coisa, assim, absurda, né? Agora os demais lances ali foram absurdos. O que também mostra que o Santos não jogou bem o primeiro tempo. O Santos teve uma chance, foi só no final do primeiro tempo. De resto, o Bahia teve muito mais chances, conseguiu dominar um pouco mais, conseguiu criar um pouco mais, tanto algumas coisas sem perigo, mas esses 3 lances perigosos, e 2 deles com defesas bem difíceis para o João Paulo. Enquanto que o Santos, só no final do primeiro tempo, é que teve uma chance com o David Washington, que ele marcou, fez o gol, mas o gol foi anulado por impedimento do Lucas Pires. Teve um lance ali meio estranho, um passe diferente, o Lucas Lima conseguiu enfiar a bola para o Lucas Pires, e ele rolou para dentro para o David Washington marcar. Só que foi anulado porque o Lucas Pires estaria um pouquinho adiantado. Na tela, vendo assim, num primeiro momento, parecia que ele estava pouquíssima coisa. Então, assim, é muito interpretativo, assim, eu não consigo cravar, sabe, tá 100% impedido. Porém, naquela olhada ali, assim, se você prestar bem atenção, o último zagueiro do Bahia tá com o corpo um pouco para frente, e o Lucas Pires tá com o corpo mais pra, tipo assim, mais pro outro lado, sabe? Então quando você vê, parece que eles estão numa linha parecida, mas a inclinação dos corpos acaba dando uma diferença maior, assim, então talvez seja isso, sabe? O Odair reclamou bastante, falou que o gol foi legítimo. Mas até aí tá no papel dele, né? De tanto pela frustração do resultado, quanto pelo defender o lado dele e do time dele, né? Mas foi pouco, foi só isso, sabe? Não teve mais nada assim que o Santos realmente criou, trouxe, que poderia fazer diferença. Aí no segundo tempo o Santos até tentou jogar um pouquinho mais, só que a primeira jogada perigosa foi uma enfiada de bola do centroavante do Bahia pro Biel, que chutou cruzado para fora, foi bem perigosa. E aí o Santos só teve de perigo, assim, que falou, criou e fez alguma coisa realmente perigosa, foi no final do jogo. Um dos últimos lances, assim, acho que foi o último lance perigoso, que teve uma cabeçada do Bruno Mezenga, nossa, cara, ia no cantinho, assim, e o goleiro do Bahia fez uma defesaça, acho que é Marcos Paulo, o nome do goleiro do Bahia. Uma defesa incrível, assim, sabe? Mas, de verdade, assim, pensando no jogo, não como torcedor do Santos, o Santos não merecia ganhar esse jogo. O Santos não merecia um resultado melhor do que o resultado que veio, porque esse resultado, como eu disse, já foi bom, porque era pro Santos ter tomado aí pelo menos 2 gols se não fosse o João Paulo. Então vamos lá. Nas contas aí do jogo, em relação a tentativas, merecimento e tudo mais, era pro Santos ter perdido. Pelo menos 1-0 aí com aquela defesaça do João Paulo. De resto, pouco, sabe? Tipo, o Santos ficou sem opção de criação, não conseguiu. O Bahia teve mais oportunidades, conseguiu jogar um pouco mais, principalmente no primeiro tempo. E isso faz muita diferença, né? A gente não limita. O Santos não foi competitivo contra o Bahia nesse jogo. Ao contrário do jogo anterior, que o Santos foi muito competitivo, aguerrido, lutou e conseguiu construir o resultado. Esse jogo pela Copa do Brasil não foi o que aconteceu. O Santos mandou mal. A gente teve aí também 11 mil torcedores foram testemunhas aí dessa falta de competitividade do Santos. De curioso nesse jogo a gente teve
um choque aí do árbitro aí, Sávio Pereira Sampaio, que ele se chocou com o jogador do Bahia, teve que ser atendido, sangrou e depois ficou com a touca na cabeça. Igual o tratamento que é feito para jogador mesmo. E o Santos que entrou em campo, né, com a escalação que já estava prevista, né, João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Joaquim Messias e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Mendonça. E aí eu queria falar... Entraram no jogo Lucas Barbosa, João Lucas, Ed Carlos, Bruno Mezengue e Lucas Braga. E eu vou te dizer que, fora o Lucas Braga, que fez o que costuma fazer ali, né, dar aquele suporte, ter um pouquinho de drible ali, e o Mezengue que teve essa chance, o resto, se não tivesse entrado, tava igual, tava na mesma. E o que eu quero dizer é que tem algumas coisas para falar. Primeira, João Paulo, melhor do jogo, com certeza, inclusive eleito aí com... Teve maior nota do Globo Esporte, né? Os especialistas lá deram 8 para ele de nota. Gabriel Inocêncio não foi mal, Joaquim foi bem, Messias também seguro, Lucas Pires não foi tão bom, então faltou um pouquinho pro Lucas Pires. O Rodrigo Fernandes, ok, o Dodge e o Lucas Lima se esforçaram, tentaram bastante, o David Washington também, o Mendonça abaixo, mas não tão abaixo quanto o Ângelo. E aí tem um ponto que eu queria falar. Será que não tá na hora de dar um banco pro Ângelo? Ah, fez o gol, tá, não sei o que, mas... Cara, não é de hoje que ele não tem jogado, ele parece que não evoluiu muito, sabe? Parece que a evolução dele é mínima. E assim, duvido que o Ângelo vá estar vendo isso, mas se porventura chegar nele, Ângelo, entenda que não é pessoal. Nossa, eu odeio isso. Não, eu gosto de você, cara. Gosto do teu futebol, eu acho que você é uma grande promessa, você tem uma qualidade técnica muito boa. Precisa melhorar muito em finalização e tomada de decisão. Tomada de decisão é jogando. É jogando que você aprende. Mas finalização é com bastante treino. Precisa treinar mais, precisa esforçar. O Neymar, quando começou, era parecido com você. Só que ele teve uma evolução de finalização absurda, assim, em questão de um ano e meio, o cara virou o Neymar. E você ainda tá um pouco abaixo. Então tem que focar mais, treinar mais finalização, talvez ganhar um pouco mais de musculatura, força, quem sabe. Às vezes isso ajuda. A gente viu exemplos aí do Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, foram para a Europa, ganharam mais massa e com isso desenvolveram mais o futebol. Então talvez para você também funcione, de repente procurar uma ajuda particular, sabe? Achar um especialista, um cara que já fez esse trabalho com algum outro jogador para te ajudar. E assim, eu tô pensando no teu bem, tá? Não tô pensando, nossa, tô criticando, acho, você tem que fazer. Não, cara, consulte, vá atrás das pessoas, sabe? Busque, porque você tem potencial, tá lá. Só que tem que crescer, sabe? Então acho que ficou faltando aí o futebol do Ângelo, bem abaixo do restante do time. E por isso que eu falo, talvez de repente dar um banco, colocar aí o Lucas Braga e Mendonça para jogar. A hora que tiver o Soteldo, daí tudo bem, porque daí você vira, fica diferente, sabe? Mas por enquanto, pelo menos, aí a gente sabe que o Lucas Braga corre, se entrega e até ajuda mais em questões táticas e de marcação, né? Então, de repente, até o momento significa isso. Mas momento, tá? Não tô dizendo que é para sempre, tá? Uma questão, às vezes, de evolução que a gente precisa. E dito tudo isso, a base do time do Santos existe. Ele ainda tem momentos em que não joga nada, mas também tem momentos que entrega muito e parece que já se encontra. Então existe uma evolução, apesar desse jogo ter sido uma involução em relação aos jogos anteriores. Mas assim, a gente vê que no todo, no contexto, o Santos parece estar num caminho de crescimento. Fora que esse jogo não conseguiu jogar, mas assim, faz parte oscilar, né? Nem todo time joga bem sempre, nem os melhores times, nem o Palmeiras, nem o Flamengo. O Flamengo, inclusive, estava em uma fase ruim, agora tá começando a encaixar e o futebol ainda não tá bom. É que o time é muita qualidade, muita opção. O Atlético Mineiro também não tá numa fase muito boa, mas tá começando a buscar resultado de novo. Então o Santos também tem essa questão, e ainda mais o Santos que trocou tanto de técnico, mexeu tanto o jogador, trouxe jogador que não servia, que era ruim, o que eu acho horrível, acho erros de decisão assim absurdos, cara. O Santos tem que trazer jogador para ser titular, cara, ficar trazendo jogador ali só para vamos tentar, vamos ver, não, cara, a não ser que seja uma oportunidade muito boa para ter um jogador para dar mais profundidade pro elenco que tá precisando. Senão, cara,
Já falei, eu prefiro que o Santos gaste, traga 3 jogadores para serem titulares, mesmo que pague a mais, mesmo que faça um sacrifício maior em algumas questões, mas traz o cara para assumir e você ter tranquilidade. E aí a gente conseguir crescer e evoluir. E o que a gente tem que esperar? Esperar que o Santos continue nesse caminho de evolução, que os jogadores voltando de lesão a gente consiga melhorar. A gente vai ter um clássico aí com o Palmeiras, onde a gente vai estar sem o Soteldo por conta de suspensão, né? Ele estava sendo preparado para voltar para esse clássico. O único lado bom é que daí também não antecipa qualquer risco de lesão, né? Porque o Soteldo até agora jogou acho, no máximo um terço aí dos jogos aí do Santos, desde que voltou. Porém, por outro, a gente perde um dos melhores jogadores do time, né? Então, se não o melhor, né? Então, ainda mais pro clássico contra um time que tá bem já há alguns anos e a gente que não acha nosso caminho há alguns anos. Desde aquela final de Libertadores, né? Então, aquela final foi emblemática pra gente, né? Porque o Palmeiras já tava numa sequência boa e manteve. E a gente não, né? A gente tava numa sequência boa e depois disso só decaiu ladeira abaixo. Então, torcer para o Santos ir bem contra o Palmeiras, fazer um jogo competitivo, ir bem para esse clássico, até para dar moral, ganhar força como elenco, força mental. E no jogo de volta, o jogo está aberto ainda, 0-0, e de repente até num esquema diferente, que o Santos talvez tenha que propor menos, o jogo funcione melhor, que é o que em alguns momentos tem funcionado bem para nossa equipe, né? E é isso, torcer para que dê tudo certo e que a gente consiga classificar, a gente conseguindo classificação, de mais dinheiro no bolso, que é uma coisa que estamos precisando muito, né? E é isso, galera. Muito obrigado a você que acompanha o nosso canal. Obrigado mesmo aí por acompanhar nosso trabalho. E como sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, digam o que vocês acharam. Tragam mais cientistas aqui para acompanhar com a gente. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.